Gravação iniciada. Boa tarde, alunos de Eletro, primeiro ano. Estamos aqui no nosso CA de número 10. E é esse CA pensando na prova P8, que vem a ser a última prova nossa, do nosso curso, né? E a ideia é tirar as dúvidas. Antes, deixa eu ver aqui o que Guilherme escreveu. Falou ok. Ele queria saber a data de entrega, né, da P8. E já foi dita que é quarta-feira que vem. Ok, galera. Então, iniciado o CA, eu quero agora que vocês comentem o que é que vocês já tentaram fazer, o que é que vocês têm de dúvidas. Tanto Thalita quanto Guilherme foram direto para a questão de número 3. Ok. Então, deixa eu começar a compartilhar com vocês. Pronto, tela compartilhada. Tentando compartilhar com vocês o Word. O Word está demorando aqui a responder, mas está indo. Pronto, está aqui. Tá, vamos lá. Deixa eu copiar. Está abrindo o whiteboard para eu poder riscar, escrever. Vocês estão conseguindo ler, pessoal? Sim, professor. Então vamos lá. Então vou ler com vocês a questão 3. Vamos lá. A altura H do tronco de certa espécie de árvore que se destina à produção de madeira cresce em função do tempo T. Então, H é uma função do tempo. Então, nós estamos diante de que assunto da matemática? Que assunto? Função, né? Então, ele está dizendo que o H é função do T. Então, em vez de a gente escrever normalmente, né, o Y, o comum é escrever que Y é uma função de X.
nesse nosso exemplo, né? O t está tomando o lugar da variável x. O t significa tempo. E o h está tomando o lugar do y, da altura. Então, t é o domínio, h é a imagem, é o contradomínio, né? Quer dizer, receber. A unidade é isso, né? O h está dado em metros, ó, e o t está dado em anos. E a lei foi dada aqui, de acordo com essa lei. Então, está dizendo que... Espera aí que a mesa deu uma travadinha. Vamos ver se destrava. A mesa hoje, ela... Ó, tá vendo ela aí dando problema? Mas ela volta já já. Então, vamos lá. H de T é igual a 15 mais o log de T. Vamos supor que meu número da chamada seja 100. T mais 100 na base 3. Bem, qual é a altura? Qual é a altura? O que é que ele quer saber no item A? No item A, ele quer saber a altura. No início da contagem. Início da contagem, ele está dizendo que o T vale quanto no início da contagem? Ou seja, ele deu o cara do domínio, que é o zero, e quer saber quem é o H. Essa é a letra A. O que é que não foi entendido nessa questão, pessoal? Como em qualquer função, ele deu o domínio e pede a imagem. Alguma dúvida? O que é que eu tenho que fazer? Falem aí. Colocar o zero no lugar de T. Isso e depois? Fazer a conta. Pronto. Acabou. Esse é o letra A. Na letra B? Só. Só. Mas, professor, Diga. e se o log não for exato? Qual o problema? Não existe calculadora, não? Aí a pessoa arredonda ou coloca do jeito que aparecer lá, Faz uma aproximação, né? Bota uma casa decimal e bota o uma símbolo de casa, né? aproximado, indicando que está aproximado, Entendi. tá? Mas a calculadora, eu tô usando muito a calculadora nas nossas aulas ou não? Com o log? Tô usando, né? Já ensinei como usar, não já? Já. Já mudei de base. Então, nenhum problema. A calculadora é ferramenta de trabalho, sim. Então, podem e devem usar a calculadora, sem nenhum problema. Mais alguma dúvida na letra A? Na letra B? Bem parecido. Qual será a altura de uma árvore quando ela tiver 100 anos de idade? Então, mais uma vez, ele quer saber a altura quando o tempo for quanto? Vou botar aqui outra cor, só vou dizer que aqui é a letra B, ó. Na letra B, ele quer saber a altura de novo quando o tempo for de quanto? 100 anos de idade.
Então, T vale 100. Então, mesma coisa. Letra B, eu coloco aspas assim, na mesma ideia. Ele deu o domínio e quer a imagem. Então, o que é que eu devo fazer? Sendo bem direto, bem simples. O que é que eu devo fazer? Pode falar. Põe o 100 no lugar de T. E depois? Calcula. Pronto, acabou. Vamos para a letra C agora. Na letra C, ele quer saber qual será a idade. O que é que ele quer saber na letra C agora? Ele quer saber o tempo agora. Idade não é tempo, pessoal? Não é? Qual será a idade de um ave quando a altura for de quanto? For de 20 metros. Na letra C, ele agora deu altura 20 e quer saber o T. Como é que eu resolvo isso? Pode falar. Como é que eu resolvo essa questão, pessoal? Aguardando vocês. Como é que eu resolvo essa questão, pessoal? Letra C. Onde tem H, coloca 20. Onde tem H, bota 20. Vai botar 20 aqui e vai calcular quem? O T. O T. Uma equação, né? Uma equação logarítmica. Bem boba, bem simples. De facílima resolução. Isolar, nós temos que isolar a variável T. Acabou. Sem nenhuma dificuldade. Tá? Então, eu não, né, não tenho dificuldade nenhuma. A interpretação da questão, eu acabei de dar. Agora, a parte das contas, deixo para vocês. Até porque cada um vai ter a sua, né? Até porque cada um vai ter a sua. Thalita, Guilherme, vocês entenderam ou vocês querem perguntar mais alguma coisa? Thalita, Guilherme, que perguntaram a questão número 3. Vocês entenderam? Como é que se faz? Ou tem mais alguma pergunta? Professor, Diga. eu vi aqui que no final ficou log de T na base 3 igual ao número. Aí é Certo. só usar uma propriedade, né? Usar a Usar a definição, né? definição. É só usar a Usar a definição. definição. É só usar a definição, exatamente. Na letra C, você vai, né? É o que em tese dá um pouquinho mais de trabalho, porque a variável não está isolada, né? Aí dá um pouquinho mais de trabalho a letra C. Mas a A e a B são muito fáceis, porque a variável que você quer já está Verdade. isolada, né? Então, na letra A, a variável que você quer é uma conta só. Então, a letra A e a B eu considero que é uma conta só. A letra C vira uma equação logarítmica, mas das mais simples. Não sei se vocês viram o vídeo que eu coloquei de equação logarítmica, e se eu não estiver enganado, eu acho que eu botei 7 exemplos. E a coisa lá eu esquentei um pouquinho mais, né?
do que na aula síncrona. Eu botei casos lá que eu não tinha colocado na aula síncrona. Mas essa equação é das mais simples. Então, nenhuma dificuldade com ela. Mas volta a falar, Thalita e Guilherme, se sentem contemplados ou não? Vocês têm que falar. Thalita e Guilherme pediram a questão 3. Eu estou aguardando Thalita e Guilherme se pronunciarem. Ou saíram e não estão mais na aula, ou estão não estão ou estão com dificuldade de comunicação. O que está acontecendo? Quaranta, eles tinham falado que tinham entendido aqui. E por que não escreve no chat? Eles escreveram. E por que eu não estou vendo? Não sei. Desculpa, pessoal. Eu que demorei aqui a ver. Foi mal, desculpa. Foi mal vocês. Tá, então agora que eles responderam, Gabriele já pediu a questão 4. E Guilherme informou que está sem microfone. Tudo bem, Guilherme, beleza. Vitor Júlio, você tem que assistir a aula, né? Antes de fazer as perguntas, né? Todas, não sei, vamos ver, né? Não dá para responder o que Vitor Júlio perguntou. Beleza, então vamos atender a demanda de Gabriele agora e fazer a questão 4. Então, não, essa aqui não é a de vocês, não. Aqui é outra. Pronto, aqui. Bem, a questão 4 pede para resolver uma inequação logarítmica. Pede para resolver uma inequação logarítmica. Eu não dei aula sobre isso. Eu ainda não fiz o vídeo sobre isso. Eu espero fazer esse vídeo hoje ainda, tá? E, inclusive, vai ser o vídeo que vai encerrar, né, lá a minha playlist com a matéria do primeiro ano, hein? Vai ser o último vídeo com a matéria do primeiro ano, né? Vai ser o vídeo 43 e vai encerrar a matéria. Bem, então vamos fazer uma agora. Vamos supor que o meu número da chamada seja 100. Então, o logaritmo de menos 100x mais 4 na base 27 tem que ser maior que o logaritmo de menos 2x menos 100 igual a 27. Bem, você vai ver, Gabriele, que perguntou a questão, que para resolver as inequações logarítmicas, o passo inicial é o mesmo passo das inequações exponenciais, que eu já falei. O primeiro passo é rigorosamente o mesmo. Qual? Você tem uma inequação exponencial, né? 2 elevado a x maior que 2 elevado a 7. O que você fazia aqui na inequação exponencial?
uma vez que a base estava igualada, né? Uma vez que a base era a mesma, você comparava os expoentes, né? Então, esse expoente tem que ser o quê? E aí vem aquela propriedade, né? Tem duas possibilidades. A base podia ser maior que 1 e a base poderia estar entre 0 e 1. Quando a base tiver maior que 1, que é o caso desse exemplo aqui, ó, você deve manter o sinal. Se a base tiver entre 0 e 1, como seria esse caso aqui, ó, meio elevado a x maior que meio elevado a 9. Nesse caso aqui, a base é meio. Base meio indica base entre 0 e 1. E aí você deve inverter o sinal. Pronto. Isso foi feito lá na equação exponencial, é o vídeo de número, e eu vou lembrar o número, acho que é o vídeo de número 38. Então, no vídeo número 38, eu falo isso. Para resolver aí na equação, vou apagar a palavra exponencial agora. Para resolver aí na equação logarítmica, que é o nosso caso, essa aqui do lado, nós estamos diante de uma equação logarítmica, isso aqui continua valendo, igualzinho, sem nenhuma mudança, né? Só que aqui era igualar as bases e comparar os expoentes. Aqui vai ser o quê? Veja que as bases estão iguaizinhas, ó, bases iguaizinhas. O que é que eu vou fazer então? Comparar os logaritmandos. Exatamente. Então, e com a mesma ideia, se for maior que 1, mantém. Se tiver entre 0 e 1, inverte. Se alguém perguntar, por que, professor? Por que isso aconteceu lá na equação exponencial e vai acontecer na logarítmica? Pelo fato da função com base maior que 1 ser uma função crescente e pelo fato de uma função com base entre 0 e 1 ser uma função decrescente. Esse cara é como se fosse o y, esse cara todo, e esse cara todo é como se fosse o x. Então, eu tenho uma comparação inicial entre os y e quero fazer uma comparação entre os x, que eu posso pensar em termos de função, tá? Então, a ideia é rigorosamente essa. Vamos comparar os logaritmos. A base é maior que 1 ou está entre 0 e 1, pessoal? Maior que 1. Então, eu vou manter esse sinal daqui. Então, vai ficar menos 100x mais 4, maior, que eu mantenho o sinal, que é menos 2x menos 100. E agora, o que é que eu faço? Vou apagar isso aqui, tá? O que é que eu faço agora? Só resolver aí na equação, né? Então, passo o 4 para cá. Não, o 4 permanece no primeiro membro. Vou passar o 100 para cá. Esse 100 aqui. Aí ele fica positivo. Vou deixar o menos 2x no segundo membro. E vou passar esse cara para o lado de lá. Ou seja, quem tem x para um lado, quem não tem x para o outro. Isso aqui é uma equação de primeiro grau. Resolve do mesmo jeito que a equação de primeiro grau. 100 mais 4 dá 104. Menos 2x mais 100x vai dar 98x. Terminando o isolamento, x vai ser menor do que quem? 104 dividido por 98. Ambos são números pares, dá para simplificar. E eu vou escrever ao contrário. Se isso é maior que x, é porque x é menor. Essa fração simplificada dá por 2. 57. Não, 57 não. 52, desculpa. 52, 49 avos. Pronto, essa é a primeira parte da resposta. Só que agora, a inequação logarítmica tem uma novidade em relação à exponencial. A exponencial parava aqui, viu?
A exponencial teria parado aqui, acabou. A logarítmica vai ter uma continuação porque a gente sabe que esse cara é um logaritmando. Tô certo ou tô errado? E existe uma condição de existência para o logaritmando. Ele tem que ser o quê? Qual é a Maior condição que zero. Pronto. Então, eu tenho que botar essa condição aqui, maior que zero, bem como para o logaritmando da esquerda também. Ou seja, eu preciso fazer menos 100x. Não, botar aqui. Ó. Tenho que fazer menos 100x mais 4, que é o logaritmando da esquerda. Tem que ser maior que zero, positivo. E vai dar origem a uma nova inequação, que vai dar origem, que vai ter como solução um novo intervalo. Vou passar o 100 para o lado de cá. Pronto. E vou isolar o x. Ou seja, acabo de descobrir que x tem que ser menor que 0,04. Isso foi para o primeiro. Tem que fazer também para quem? Para o segundo, né? Qual? O segundo logaritmando, o logaritmando da direita, o menos 2x menos 100, também tem que ser maior que zero. Isso é a condição de existência que vale para todo o logaritmando. Então, vocês vejam como a condição de existência é importante, tem que ser obedecida sempre. Aí, vou passar o menos 2x para o lado direito da equação, vai ficar 2x positivo, e isolo x. Vai ficar menos 100 dividido por 2. X vai ficar menor que 50. Pessoal, encontrei um intervalo, 2 intervalos, 3 intervalos. O que é que eu faço Professor? agora com esses 3 intervalos? Oi. Ali- Errei aqui. Tá errado aqui. Menos, né? Era isso? Sim, professor. Obrigado aí pela correção. Pronto. Gente, eu encontrei 3 intervalos. O que é que eu devo fazer agora com esses 3 intervalos? Intervalo é um conjunto. Eu preciso de uma operação entre conjuntos agora. Intersecção. Exatamente. Por quê? Porque precisa encontrar um intervalo que satisfaça todos os três. Exatamente. Então, agora eu vou pegar e fazer 3 intervalos. Né? Esse aqui é o intervalo A. Aí você bota o intervalo A aqui. Esse aqui é o B. Você bota o intervalo B aqui. Esse aqui é o C. Bota o C aqui. E faz a interseção do intervalo A com o intervalo B com o intervalo C. E acabou. Essa é a solução. Então, vamos lá, o primeiro intervalo. Então, só tem que saber quem é maior dos 3, né? O maior dos 3 números é esse aqui, né? O maior dos 3 números é o intervalo do A, que é o 52,49 avos. É 1, pouquinho, não é isso, pessoal? Esse cara é 1, pouquinho. Não precisa nem saber quanto. 1, pouquinho. Já sei que esse cara ganha do 0,04, que vem a ser o segundo, né? Ó, um cara menor do que esse, o 0,04. E no terceiro, o menos 50 é o menor. Se eu errar aqui na ordem dos números, eu já falei isso, né, em outras situações, você vai errar na resposta. Agora tem que pintar os intervalos. Quem é o primeiro intervalo? X menor do que esse cara. Eu pinto a região menor. E a bolinha está aberta. Segundo, tem que ser menor que 0,04. Aí eu pinto o segunda região menor. O terceiro, menos 50. Eu pergunto a vocês qual é a região que corresponde à interseção dos três. Em outras palavras, qual é a região que está simultaneamente
nos três intervalos? Qual é a resposta? Pessoal? De todos os números menores que menos 50. Acabou. Essa é a resposta. Gabriele, se sente contemplada ou não? Não entendeu e quer fazer perguntas e quer ver se consegue melhorar um pouco aí, alguma coisa. Ou deu para entender, Gabriele? Pode falar ou pode escrever. Gabriele, esperando Gabriele. Vê se Gabriele entendeu. Se entendeu a solução. Gabriele, Ela aguardando nem tá você. na sala. Ela não tá na Oi? sala, não. Ela Ela nem não está tá na na sala. sala. Então vai demorar a responder, né? Tá, já que Gabriele não está, alguém gostaria de fazer algum questionamento, ou não entendeu alguma coisa, ou fazer algum comentário sobre a solução? Thalita respondeu que ela tá com problema na internet. Entendi, mas não eu não tenho nesse momento como ajudar, né? Então, mas o que é bom, volta a falar, o que é bom da aula ficar gravada, né? Que bom que a aula tá ficando gravada, né? Porque aí depois a gente. Não, tá falando que Gabriele tá com problema na net. Tá, sem problema então, né? Então, que bom que a aula fica gravada e a gente resolve. Mas algum outro aluno gostaria de fazer alguma pergunta sobre essa questão? Parece que não. Parece que ninguém mais quer fazer perguntas. Então, podemos ir para outra questão. Aguardando vocês. Vitor acaba de falar da questão de número 6 e Thalita da questão de número 5. Tá, vamos ver aqui. Vamos começar logo pela 6. Todo mundo vendo. Opa. Ah, meu Deus do céu. Pronto. Todo mundo vendo, pessoal? Sim, professor. Sim. Questão 6, ela diz o seguinte: qual é a diferença entre equação, função e inequação logarítmica? Em qual delas, ou quais delas, podemos colocar o título resolva? Essa questão, se eu for responder, eu vou fazer por você, Vitor Júlio. É mais fácil que você fale qual é a sua dúvida aí. É porque eu não entendi essa parte do resolva. Eu posso falar em qual delas eu posso falar resolva. A minha pergunta é: resolva esta equação
logarítmica. Ou resolva esta função logarítmica. Resolva esta inequação logarítmica. Em qual das perguntas isso pode ser feito? Está ok? Está ok em qual delas? Essa pergunta está ok? Sim ou não? É o que você tem que responder. E por quê? Essa aqui está ok? Sim ou não? Essa aqui está ok? Sim ou não? E a pergunta é muito clara. Em qual delas eu posso falar resolvo? Então, a resposta vai ser sim para alguns e vai ser não para outras. Melhorou, piorou ou ficou na mesma? Bem, é porque qual o sentido da palavra resolva que o senhor está... Você nunca ouviu essa palavra em prova de matemática? Acho que vi. Já. Eu vi. Eu acho que é um dos verbos que você mais viu até hoje. Né? Resolva quer dizer que você obtenha, né? Resolva quer dizer obtenha a solução. Eu, né? Eu traduziria. Professor, traduza resolva. Eu traduziria assim, ó, obtenha a solução. Ficou melhor agora. Entendeu? Eu Entendi, traduziria assim. professor. Melhorou agora, Vitor? Melhorou. Pronto. Então, eu lembro assim, né? Isso aqui, ó. Eu posso usar a resolva para isso aqui, ó? Sim ou não? Sim. Não. Se você acha que sim, então para isso aqui pode ser usado. Isso é o quê? Aí você vai, isso é uma equação, isso é uma função, isso é uma equação, e por quê? Pronto. O que eu quero que você aborde, né? O que está por trás dessa pergunta, o que é uma equação, o que é uma função e o que é uma inequação. Então você tem que tocar no conceito delas de alguma forma para responder. Entende? Né? Isso aqui é o quê? Então, isso aqui, você classificaria ela como equação, como inequação, e por quê? E, na verdade, o meu maior interesse é que as pessoas confundem. As pessoas acham que equação é igual a função. E não é, né? Eles cometem esse erro. A equação é diferente de função. Agora, né, a função, ela precisa de uma equação. Mas aí uma equação com duas variáveis, que na função, né, o y é uma função de x. Naquele problema da altura, a altura era a função do tempo. Então, eu tenho duas variáveis. Né? Então, a função, normalmente, é uma equação de duas variáveis. Mas essa daqui, ó, tem quantas variáveis? Uma. Uma. Então, o que eu estou querendo abordar nessa questão é justamente esse conceito aqui, ó. O que é função e o que é inequação. As pessoas confundem esses dois. Aqui, as pessoas reconhecem com facilidade essa, né? Essa aqui as pessoas reconhecem com mais facilidade, porque o sinal é diferente, né? Mas as pessoas confundem esses dois aqui. Tá? Então, o que eu quero nessa questão é isso. Que você aborde conceitualmente, né? O que é função, equação, né? Quando eu falo, eu estou me especificando a logarítmica, né? Mas, na verdade, essa questão não tem ligação direta com né, a logarítmica. Se eu botasse aqui, trocasse a palavra logarítmica pela palavra exponencial, eu estaria fazendo a pergunta que para mim é a mesma. Tá dando um probleminha aqui na mesa. Não sei o que está acontecendo. A mesa fechou. Deixa eu abrir a mesa de novo.
Tá abrindo, um pouquinho de paciência, tá? Tá abrindo. Ó, voltou para um lugar que eu não queria. Eita, apagou tudo que eu tinha escrito agora. Eita, danado. Bem, então é isso. Eu quero, se eu tivesse trocado a palavra logarítmica, né, pela palavra exponencial, para mim a pergunta ficaria idêntica. Não mudaria nada. Aqui, né, se eu podia botar aqui de primeiro grau, podia botar aqui de segundo grau, podia botar aqui modular. São as funções que nós estudamos esse ano, né? As 5. Ó. Então, essa questão, na verdade, o que eu estou querendo, né, trabalhar é a diferença desses três conceitos aqui. Que eu acho que eu tenho trabalhado isso em várias aulas, né? Eu toco nesses conceitos, eu falo dessas palavras com muita frequência. E aí o que eu quero é que você fique claro para cada um de vocês o que é uma equação, o que é uma função e o que é uma inequação. Que fique concreto para vocês. Da mesma maneira que você pega num objeto, você pega num lápis, eu quero que você pegue numa equação. Mais ou menos isso, né? Você tem tanta clareza do que é uma equação que você, não, eu sei o que é uma equação. Então, o que eu quero que você faça é que um conceito que é essencialmente abstrato, você torne ele mais concreto. E a gente faz isso mediante exemplos, dando exemplos. Pode ser um caminho de fazer a justificativa. Agora eu não posso responder para vocês, né? Diretamente. Será que melhorou a minha exposição? Sim ou não, pessoal? Sim, professor. Pronto. Então, mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre a 6 antes que eu vá para outra questão? Estou aguardando e estou aqui no chat esperando que alguém fale. Na ausência de comunicação, então, Thalita, vamos para a questão 5, que foi o pedido de Thalita. Thalita, você que pediu para eu fazer a questão número 5, qual a sua dúvida exatamente na questão de número 5, para eu poder te ajudar? Você já entende esse tipo de questão, porque ela não é novidade para a gente, né? Não é a primeira vez que eu estou colocando ela. Eu dou 6 afirmações e quero que você diga se a afirmação é verdadeira ou é falsa. Na 1, eu dou uma função. Quando eu falo domínio máximo, eu me refiro, né, ao maior domínio possível, né? Ao maior domínio possível. E ele está afirmando que a imagem dessa função é formada pelos reais negativos, que seriam esse conjunto aqui. Você tem que dizer se isso é verdade ou se é falso. O que é que eu faria no seu lugar aqui? Eu faria o gráfico, né? Eu faria o gráfico dessa função. Eu faria o gráfico e após fazer o gráfico eu vou conseguir responder se isso é verdade ou não. Tudo bem, Thalita? Ou não? Sim, ok, beleza. Vamos continuar. Na segunda,
Nós temos uma função que é real, aqui na segunda, real. Ou seja, função real, você sabe que é a função que leva reais nos reais. É um caso curioso, hein? É o primeiro caso aqui que eu botei real no domínio. Eu até então não tinha feito nenhuma função com real no domínio. Então, a lei é essa daqui. Eu pergunto a vocês, essa função está bem definida? Está tendo algum problema aqui, alguma incompatibilidade? Porque nessa função aqui, ó, y igual a log de x, se eu dissesse que essa função é real, eu diria aqui que essa função aqui está mal definida. Por quê? Eu estou dizendo aqui no domínio que eu posso atribuir qualquer número real, mas quando eu boto aqui um número real negativo, eu boto menos 5 aqui, não existe log de menos 5 na base 10. Então, essa função aqui tem problema. Agora, essa daqui não tem esse problema. Por quê, pessoal? Epa, está mal definida sim. Tem um errozinho. Acabo de descobrir agora, hein? Qual é o erro dela? Tem um probleminha nela, assim. Alguém desconfia? Os números negativos ainda são problema para essa função? Sim ou não? Eu posso botar o menos 5 aqui agora? Sim ou não? Pode. Pode, porque elevado ao quadrado ele fica o quê? Positivo. Positivo. Então não está mal definida, não. Não tem problema aqui. Agora tem um probleminha assim que eu acabo de descobrir agora. Qual é? O resultado não pode ser negativo? Sempre vai dar positivo? Não, mas eu estou falando do domínio. E o domínio é o x. A minha pergunta é muito clara. Tem algum valor de x que eu não posso atribuir aqui, que dá problema? Os negativos não são problema mais. Aqui, os negativos eram Um problema. racional? Por que problema? Não existe log de número racional, não? Não existe log de 1/3, não? Não sei. Não existe log de 4. Zero. Zero, esse é o problema. Zero ao quadrado dá quanto? Zero. Zero. E log de zero na base 10 existe? Não, né? Então, pessoal, ó, essa segunda questão, ela tem que ser corrigida. Eu vou botar a correção e botar no Teams, tá? Tem que trocar essa palavra real pelos reais asterisco aqui, ó. Tá? Tem um erro. Tá? Então, aqui é curioso que nessa função aqui só não deu problema, né? Quer dizer, não pode ser real, não. Não pode ser real. Então, cuidado com essa aqui. Agora, por exemplo, essa aqui, ó. Olha aqui que legal. Essa daqui. Log de x ao quadrado mais 1. Log de x ao quadrado... Deixa eu escrever direito. Log de x ao quadrado mais 1. Essa aqui pode ser real. Por quê? Essa agora está bem definida. Por quê? Porque se colocar o zero, aí vai ser 0 mais 1 que vai dar 1. E vai dar positivo, não é isso? E se botar um negativo? Vai se tornar positivo. Então, essa função aqui, a função x2 mais 1, deu certo agora porque ela é uma função claramente positiva. Aí, estudando função de segundo grau, o gráfico dela aqui seria uma parábola, né? Seria uma parábola cujo vértice está aqui em cima. Ó, não toca sem raiz, ó. E por causa disso, todos os valores dela são positivos, ó. Se todos os valores dela são positivos, eu realmente posso botar no x qualquer número real. Então, só um comentário de função mal definida. Então, a função que está lá, ela está mal definida.
Como é que eu vou tornar ela bem definida? Quando eu botar esse asterisco aqui, ó, tá? Então, eu vou fazer essa correção aqui. No domínio, eu vou botar esse asterisco aqui, ó, tá? Para ela não ficar invalidada. Agora, vamos responder a questão. Ele quer saber se essa função é par. Quando é que a função é par, pessoal? Gente, quando é que a função é par? Quando f de x é igual a f de menos x? Exatamente. Isso vai acontecer com essa função? Sim ou não? Se você calcular f de 2, vai dar igual a f de menos 2 nessa função? F de 3 vai dar igual a f de menos 3? Qualquer valor que você bote aí no x, né? O simétrico vai dar igual? Vocês têm que responder essa pergunta. O que com a equação, se você tem a equação, é só olhar para a equação e fazer. Pronto. Então, você tem que responder basicamente isso. Então, se a resposta for sim, ela é verdadeira, né? Se a resposta for não, ela é falsa. A quarta questão, pronto, falei da primeira, falei da segunda, que é a 2. Eu vou agora falar da terceira, que é de número 4. Ele dá a lei, que é essa daqui, diz que o domínio é máximo, que no caso aqui seria reais positivos, e pergunta se ela é decrescente. Mais uma vez, igualzinho como a primeira, eu vou faço o gráfico dela e vejo. Agora, já dá para responder sem fazer o gráfico, né? Na nossa aula, né, onde eu falei dos parâmetros, né, da função logarítmica, né, eu falo que tem um dos parâmetros que nós estudamos que tem a ver com o crescimento. Qual é esse parâmetro? Então, olhe, está lá nos vídeos, tá? Né? Claramente na aula de função logarítmica. Qual foi a aula de função logarítmica? Foi a de número qual, pessoal? 42. Foi a aula de número 41, hein? A aula número 41, que é a parte de função, eu falo lá dos parâmetros no final. E digo claramente, tem um dos parâmetros, né? Eu não sei agora se eu usei essas letras aqui, tá? Mas eu abordei aqui, lá na aula, isso aqui, ó. E discutir qual é o papel desse parâmetro, qual é o papel desse parâmetro, qual é o papel desse parâmetro. Então, eu já olho para cá e já sei dizer se ela é decrescente ou não, só olhando para o parâmetro que faz isso. Então, olhe lá no vídeo que está lá essa informação. Tudo bem, Thalita, até agora ou não? Você quer fazer alguma pergunta a respeito da 2 ou da 4, Thalita? Estou aguardando você. Não, você pode perguntar, Vitor, Júlio, não fique com medo, não. O máximo que eu vou dizer, não. Se eu responder isso, já é a solução, mas eu posso tentar dar uma pista sem dar a solução para você. Pode perguntar, Vitor Júlio. É porque ali na segunda questão da função real, Sim. não precisaria usar o critério de existência? A condição de existência você vai ter que usar sempre, tá? Sempre. Então, x ao quadrado é maior que zero. Tá, e daí? Aí, x é maior que zero? Como é que resolve essa inequação? Quais são os valores que isso aqui é maior que zero? Como é que você resolveria isso aqui? A resposta disso é isso? Não. Como é que seria? Eu estou falando, essa função aqui, ó. Lembra que eu tenho um vídeo mostrando isso, que você fazer uma inequação de segundo grau, o nome disso aqui que você acabou de escrever, isso aqui se chama inequação de segundo grau. E eu fiz um vídeo sobre inequação de segundo grau. Para você resolver a inequação de segundo grau, não é só isolar a variável, né, Vitor Júlio? Né? Essa equação aqui, ó. Como é que você vai resolver essa daqui? Você pode isolar essa variável aqui, Vitor Júlio? Não, né? Como é que se resolve uma inequação de segundo grau? Você pede ajuda à função.
Você tem essa função aqui. E a função aqui é essa parábola cujo vértice está exatamente na origem. Então, a pergunta disso aqui ele quer saber onde é que y é maior que zero. Então, quais são os pontos dessa função em que a imagem é positiva? Qual seria a resposta? Aí na equação aí, A função. Eu dei uma função, pintei ela de azul, e eu estou querendo saber onde é que, em que pontos dessa função, a função é positiva. Nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui, a função é positiva? Sim ou não? sim, Sim. E nesse? sim, E nesse? sim, E nesse? sim, E nesse? é, E nesse? na origem, É. não, Não. Só nesse ponto que ela não é. O que quer dizer que a solução dessa equação é x maior que zero ou x menor que zero. A solução dessa equação que você estava interessado, né, é qualquer positivo ou qualquer negativo. Qualquer positivo. Foi o que eu falei, Vitor Júlio, quando eu disse que o domínio correto, qual era o domínio correto dessa função? Então, eram os reais asterisco. Então, você tem que trocar essa palavrinha aqui, tá? Não é mais função real, e é essa função. Eu vou trocar a palavra real para falar domínio máximo, tá? E o domínio máximo desse problema é esse daqui. Que corresponde exatamente a todos os números reais positivos, a todos os números reais negativos, só não serve o zero. Então, eu posso atribuir para x aqui nessa função qualquer número, menos o zero. Melhorou, Vitor? Piorou ou ficou na mesma? melhorou, mas e se a gente usar a propriedade do expoente no logaritmo? Dá um pitileco. Aí não pode. Se você fizer isso, você vai mudar o domínio. Você não pode. Agora, eu não estou entendendo por que você está complicando algo que é tão simples, Vitor Júlio. Qual é a pergunta do problema? Qual é a pergunta? Se a função real y igual a logaritmo de x ao quadrado é par. E aí, você não consegue responder isso sem olhando para ela só, não? Você não consegue justificar. Calcule f de 2. Quanto é f de 2 dessa função? É log de 2 ao quadrado, não é isso? Estou certo ou estou errado? Não é isso? Quer dizer que essa função, ela manda o 2 para o log de 4. Estou certo ou estou errado? Tá certo, professor. E o f de menos 2 agora? Quanto é? Logaritmo de menos 2 elevado ao quadrado. Dá quanto isso? Logaritmo de 4. São iguais? São. Aí você tem que testar isso para mais números. Ou, para isso, e vai mudar com algum número vai mudar? Essa é a sua pergunta. Você está entendendo que a pergunta tá fácil ou não? Tô entendendo, professor. Beleza. Então, não complique o que é simples. Falei dessa. A 8. Ele quer saber se essas duas funções são inversas. O que é que você deve fazer para descobrir se essas duas são inversas? Eu discuti na aula síncrona e na aula com vídeo, com mais detalhes até, que a função logarítmica é a inversa da exponencial. Se você levar essa frase ao pé da letra, você vai dizer, então são inversas sim, peraí. Mas tem que observar mais alguma coisa, né?
O que tem que ser observado? Porque essa função aqui é logarítmica e essa função aqui também é logarítmica. E essa função aqui também é logarítmica. E essa função é a inversa de qual delas? E por quê? Ou seja, o que você tem que fazer é pegar uma delas e achar a inversa. Você pode achar a inversa, você pode começar por essa e achar a inversa dessa, ou pode começar por essa e achar a inversa dessa e ver se vai dar outra. Tudo bem, gente? Sim ou não? Como é que você acha a inversa mesmo? Substitui o y pelo x e vice-versa. Pronto, e isola y depois, não é isso? Né? Faz a troca e isola, né? Por exemplo, quem é a função inversa de x mais 1? O que é que eu faço? Eu troco x por y por x e isola y. Pronto, acabou. Essa daqui é a inversa. Então, se essa daqui é a f de x, essa daqui é a f menos 1 de x. Então, você tem que fazer exatamente isso aqui. Trocar x por y e y por x, isolar y e ver se uma deu a outra. Tudo bem? Ou não, gente? Tudo bem? Perguntas? Nenhuma pergunta? Então, vou prosseguir. Então, comentei a 16, a 8, a 16. Ele quer saber a função de domínio máximo e tal. Ele quer saber se essa função é positiva. Nós já fizemos o gráfico dela na aula, sim ou não? Exatamente com essa lei, sim ou não? Gente, eu fiz uma pergunta. A gente fez o gráfico dessa função aqui já? Em alguma aula? Sim, professor. Foi o primeiro exemplo da aula síncrona de função logarítmica. Foi o primeiro exemplo da aula 41 de função logarítmica. Então, você já tem até o gráfico pronto dela. Já está até feito. Em 2 aulas. Eu quero saber se essa função é positiva ou não. Lá mesmo eu devo ter classificado a função, né? Nem lembro se classifiquei ou não, mas você vai olhar lá o gráfico e dizer se é positivo. E para terminar, ele pergunta se a função de domínio máximo. Primeira pergunta, qual é o domínio máximo dessa função aqui? Alguém poderia responder para mim? Os reais positivos. Não, não. Tem um cara maior do que esse. Discordo de você. Então, os reais. Não, eu não posso atribuir aqui menos 10. Aqui eu não posso. Mas eu posso atribuir menos 2. Menos 2 eu não posso botar aqui não, no lugar do x? Pode, professor, pode. Qual é o Reais domínio? não nulos? Não, errei. Gente, qual é o domínio máximo dessa função? Todos os números maiores que menos 6? Melhorou agora. Você tem que usar a condição de existência, né? Isso já falei também em aula. Você pega o logaritmando, né? E diz que ele tem que ser positivo. Eu estou usando a condição de existência de um logaritmo. Passa para o outro lado. Está aqui a resposta. O domínio máximo, então, é o intervalo que vai do menos 6 ao mais infinito.
sendo que tem que ser aberto no menos 6. Então, do menos 6 ao mais infinito, o contradomínio pode ser os reais. Pronto. Essa função aqui é o domínio máximo da questão 32. Acabo de exibir para vocês o domínio máximo. Esse aqui é o domínio máximo. Esse aqui, ó. Esse é o domínio máximo. Acabo de exibir. Ele quer saber se essa função não possui... Ele está fazendo uma afirmação que essa função não possui raiz positiva. Então, eu preciso achar a raiz, não preciso? Como é que eu acho a raiz de uma função? Galera, como é que eu acho a raiz de qualquer função? Gente, a gente já estudou função de primeiro grau. Tá aqui um exemplo. Função de segundo grau. Tá aqui um exemplo. Função modular. Tá aqui um exemplo. Tem que Função igualar a zero, né? igualar quem a zero? Exatamente. O y. O y Pronto. tem que ser É zero. isso. Pronto. Igualei o y a zero. Faço o que agora? Usa a definição nesse caso? Usa a definição, exatamente. Ou seja, o logaritmo do x mais 6 tem que ser igual a quanto? 10 elevado a zero. Pronto. Aí você vai agora resolver achar o valor de x, não vai? Quanto é 10 elevado a zero? 1. Então, qual é o valor de x agora? É... Menos 5. Pronto. Será que ficou fácil de responder agora? Será que ficou fácil de responder se é verdadeiro ou é falso? Acho que ficou, né? Né? Acho que ficou fácil de responder agora, né? Essa é a única raiz existente. Só tem essa. Ficou fácil, né? Então, qualquer função, se você for pedido qual é a raiz dessa função, é só igualar o y a zero. Sempre, se for pedido raiz, você deve igualar o y a zero. Sempre. E nesse caso aí, eu acabei de calcular a raiz para vocês. Thalita, melhorou essa questão? Piorou? Ficou na mesma? Tô vendo que o Flávio botou no chat, é aquele domínio que eu tinha perguntado. É isso aí mesmo, Flávio, tá correto. E aí, Thalita? Melhorou, né? Não entreguei a questão completa, porque aí também seria demais, né, Thalita? Seria um absurdo se eu fizesse isso, mas eu acho que dei uma ajuda bastante satisfatória. E aí, galera, para onde vamos? Lembrando, né, que essa será a nossa última aula de CA, né? Porque como entrega é quarta-feira, não é sexta, como eu vinha fazendo sempre, né? Então, obviamente, não vai ter mais CA. Esse é o último. Então, não teremos outro. Mas vocês se sentem contemplados ou tem mais algum questionamento, mais alguma dúvida? Bem, o silêncio eu vou interpretar. Vitor Júlio respondeu. Eu estou completamente contemplado.
Ok, Vitor Júlio e os demais. Também? Podemos encerrar? Bem, então eu vou interpretar o silêncio de vocês como sim. Vamos encerrar. Então, eu vou parar de compartilhar a minha tela. E, gente, mais alguma dúvida de vocês ou podemos encerrar? Natanael falou. Professor, até onde... Vem, Natanael, não vou responder a sua pergunta. Beleza. E aí, galera? Então, eu vou encerrar a aula, tá? Fizemos um carnaval diferente, né? Uma segunda-feira de carnaval diferente, mas não somos só nós, é o Brasil inteiro, né? Que tá com um carnaval diferente, em função de um problema muito mais grave, né? E que mais do que justifica a gente não ter carnaval e não ter festas, porque a vida de muitas pessoas está indo embora. Acho que você já deve ter algum conhecido, ou algum parente, ou no mínimo, né, uma personalidade nacional que já faleceu por causa de Covid, né? Então, é um problema muito sério e a gente mais do que justifica o que a gente está fazendo de ter um carnaval diferente. Galera, então, vou me despedir de vocês. Essa foi a nossa última aula, o nosso último encontro de dúvidas. Na sexta-feira eu espero vocês, né? Sexta-feira eu vou dar aula. E eu espero já na sexta-feira, tentar dar os resultados de vocês, tá? É isso que eu aguardo. Eu espero, então, já dar a aula de vocês. Se não der, se não já tiver corrigido, esteja muito perto de já ter corrigido, tá certo? Então, até sexta, tá? Thalita está ansiosa. Não é para ficar. Faça o seu pedaço, que você não tem motivo para ficar ansiosa. Vitor Júlio está comemorando. Ok, então beleza. Agradeço a presença de vocês e agora me despeço de todos, tá? E sexta-feira a gente volta a se encontrar, tá? Até, Flávio. Até, Vitor Júlio. Até, Natanael. Até, Eric. Até breve. Até sexta. Valeu, Thalita. Então, vou desconectar, tá, pessoal? Valeu, professor. Valeu, Natanael. Um abraço. Um abraço. Tchau. Professor, o senhor ainda tá gravando. Ah, tem razão. Mas quando eu saio, eu acho que eu vou fazer isso, vou testar até agora. Vou sair da reunião, está gravando, que eu acho que vai parar do mesmo jeito, tá? Valeu, Vitor. Um abraço. Tchau. Tchau, professor.